Fala meus amigos, tudo beleza? Aqui é Wander Souza, seja bem-vindo ao canal. Bom, hoje eu trago para vocês o anis estrelado. Para que serve o anis estrelado? Bom, vou explicar passo a passo tudo que você precisa saber sobre o anis estrelado. Vou mostrar para você para que ele serve, né, como é que usa, onde você pode adquirir o anis estrelado. Só que antes, vamos entender um pouquinho o que é o anis estrelado. Bom, o anis estrelado, ele é um fruto, né, de uma árvore que chega até uns 10 metros de altura. Esta árvore ela é originária da região lá da China. Ela é uma árvore de origem asiática, né? Então ela tem ali na região da China, também tem no Vietnã, tá? Bom, ele recebe alguns nomes, né, nomes populares. Você vai encontrar o anis estrelado também pelo nome de estrela de anis, funcho da China, badiana de cheiro, erva doce, tá? Bom, mas erva doce é uma outra planta, tá? Que inclusive aqui no canal tem um vídeo explicando a diferença do anis, do funcho e da erva doce. Bom, mas então ele também é chamado de anis verde, tá? Ou então erva doce, mas já falado, a erva doce é uma outra planta. Bom, o nome científico do anis é Illicium verum, tá? Ou então Illicium anisatum. Esse daí são nomes, né, científicos para essa planta. Por que é importante a gente saber nome científico? Porque quando você vai numa loja de produto natural, você vai encontrar ali especificamente o nome científico, né? É muito melhor você tratar uma planta medicinal pelo nome científico, porque assim você não vai ter nenhum erro, tá? Porque várias plantas elas recebem nomes populares iguais. Então, por exemplo, do anis. Anis você vai encontrar o funcho, por exemplo, chamado também de anis. A erva doce também, algumas pessoas chamam ela de anis. E tem o anis estrelado, né? E eu vou estar explicando essa diferença aí, assim, por que as pessoas falam, né, que o funcho é chamado de anis, porque a erva doce é chamada de anis, e no caso tem o anis estrelado, né? Por que os três recebem esse mesmo nome? Bom, só para adiantar, tem uma substância em comum nessas três plantas. É responsável por maravilhas, e eu vou estar explicando para você aqui cada uma delas, tá? Bom, mas então vamos lá, vamos saber então para que serve o anis estrelado. E veja aí quantos benefícios que tem essa planta. Bom, o anis estrelado ele tem uma substância que eu falei que está em comum entre o funcho e a erva doce. Essa substância é chamada de anetol e essa substância é responsável por diversos benefícios que inclusive você deve conhecer, tá bom? Bom, essa substância, né, que é o anetol, ela é responsável por diversos benefícios. A função antifúngica, né, do anetol. Bom, ele tem a função antifúngica e ele combate, né, diversas infecções causadas por fungos. Tem um estudo indiano muito interessante que ele mostrou aí que o anetol ele está presente, né, ele é uma substância majoritária no anis estrelado. Tem a propriedade de ser antifúngica, ou seja, de combater os fungos. Bom, mostrou aí que ele tem uma grande eficácia, né, de estar combatendo infecções fúngicas. O anetol ele tem uma função também, né, de ser bactericida, além de ser o fungicida, ele também tem a função bactericida, tem a função de ser antimicrobiano, né, tem a função de ser anti-helmíntico, fungos, ele combate vermes, né? Então é muito interessante. Então este estudo indiano mostra uma grande eficácia dessa substância anetol ser contra as infecções causadas por fungos. E um outro estudo, esse já é realizado na China, também mostra que essa substância chamada anetol tem essa grande função aí de ser bactericida. A farmacêutica utiliza o anis estrelado para retirar o anetol, retirar esse óleo essencial, né? A função desse anetol é matar bactérias, vírus e inclusive, né, foi utilizado um medicamento usando o anetol contra a influenza A e também a influenza B. Se você, por exemplo, sofre de G. pylori, você pode fazer o uso do óleo essencial, pode fazer o chá,
do anis estrelado, você pode estar fazendo uso da tintura do anis estrelado. Se você tem algum ataque, né, fúngico na pele, pode ser uma micose, pode ser onde for que tiver, você pode estar utilizando o óleo essencial, embora o óleo essencial pode causar uma certa irritação, mas se você usar com uma certa cautela, um pouquinho diluído com outro tipo de óleo, né, como o óleo do milho, por exemplo, você pode estar então tendo vários benefícios aí com o óleo essencial também, tá? Que inclusive na descrição do vídeo você encontra o link para você adquirir o óleo essencial aí de anis estrelado. Bom, continuando, então essa função bactericida, fungicida, antihelmíntico, antivírus, né, antiviral, ele também consegue aí ser muito eficaz caso você sofra, né, da AIDS, né, já que a pessoa tem que fazer ali o uso daquele coquetel de tantos medicamentos, né? Então você pode estar fazendo o uso do anis estrelado e ele vai ajudar muito, tá? Porque ele eleva o sistema imunológico, né? Vários estudos mostram que o anis estrelado ele consegue aí combater bactérias, fungos, enfim, eu não vou citar todos eles aqui, mas é uma planta sensacional, esse óleo essencial, essa substância anetol aí, né? Então ela consegue fazer maravilhas. Inclusive o anetol, ele está presente também no funcho e na erva doce, tá? É por isso que essas plantas aí têm essa coisa em comum, né? Essa substância aí, o anetol, ele dá esse cheiro característico e também aquele sabor adocicado. Por isso que essas plantas ela tem aí essa semelhança, né? Todos eles é chamado de anis. 3 plantas, né, tem essa substância aí chamada anetol. Vamos ver um pouco mais à frente aí, várias funções então do anetol. Mostra aí que ele tem a função analgésica. Então, no óleo essencial do anis foi encontrado uma substância, né, chamado ácido chiquímico. Esse ácido chiquímico, ele tem a função de ser analgésica. Ou seja, você pode estar tratando alguma dor aí, ao invés de você estar utilizando, por exemplo, um paracetamol que causa muitos problemas, aí, inclusive problemas no fígado, né? Pode causar uma cirrose hepática, enfim, uma insuficiência renal, pode causar diversos problemas. Você pode estar utilizando o chá do anis estrelado. O chá do anis estrelado tem essa função também de ser analgésica. Por conta desse ácido chiquímico, né, e também do anetol, enfim, tem, entre tantas outras substâncias que tem, né, no anis estrelado, você pode fazer o uso dele contra dores reumáticas, né, por exemplo, você esteja aí com uma dor no ombro, alguma coisa assim, uma bursite, né, dores reumáticas, você pode estar utilizando então o óleo essencial do anis estrelado, você pode estar utilizando o chá do anis estrelado e pode fazer até um banho, tá? E colocar no local aí que esteja doendo. Então é mais do que comprovado que o anis estrelado tem uma substância, né, são várias substâncias, mas em especial esse ácido chiquímico e o anetol mostrou uma grande eficiência para combater dores. Então você pode utilizar contra dores reumáticas, você esteja aí com uma dor na barriga, né? Uma cólica você pode estar utilizando. Você pode estar utilizando o óleo essencial, o chá do anis contra uma dor de cabeça, tá? Uma dor de garganta, já que ele também é bactericida, né? Ele vai estar ali combatendo então as bactérias que estão proliferando na garganta e além disso ainda tirando a dor, né? Olha só que interessante. É muita coisa boa que tem no anis, né? Então eu sugiro para você fazer o uso do anis, tá ok? É muito bom o anis estrelado, né? Ilicium vero é cheio de benefícios. Já falado aqui na descrição do vídeo, tem aí o sachê do anis estrelado, tem aí para você o óleo essencial do anis estrelado, inclusive tem essência, né? Tem outras coisas aí muito interessantes do anis estrelado. Se caso a compra não chegar, o seu dinheiro vai ser devolvido, tá ok? Bom, mas então você está sendo capacitado a usar o anis estrelado, porque mais à frente vamos ver que não é porque é natural que você deva fazer o uso, né, desenfreado. O anis estrelado tem contraindicação, então você fica comigo, porque até o final desse vídeo você vai estar capacitado a usar e ter aí, usufruir de todos os benefícios do anis estrelado. Bom, então vamos lá.
Ele também mostrou grande capacidade de ser antioxidante, combatendo aí os radicais livres, fazendo com que as células se desenvolvam, né, de forma coordenada, regular, saudável. Ele vai atuar dessa forma, vai fazer com que seu corpo ele fique desintoxicado. Inclusive, na Universidade da Malásia mostrou aí que ele tem a função antioxidante, a função anticâncer. O óleo essencial do anis estrelado, todas essas substâncias que tem no anis estrelado, induziu a célula à apoptose. Ou seja, a célula que era cancerígena, ela recebeu a ordem, então você vai morrer. E aí então a célula que estava, né, doente, ela chegou então a morrer. E dessa forma foi morrendo uma célula, foi morrendo outra. E daí o câncer ele foi diminuindo. Reduzir o tumor. 3 universidades, uma universidade indiana, uma universidade mexicana e uma universidade sul-coreana. Elas se juntaram, realizaram um estudo. Então mostrou que ele é fortemente antiviral. E sendo antiviral, ele também é fortemente indicado para você tratar gripe, resfriado, pneumonia, né, infecções, inflamações, qualquer tipo de ite, qualquer tipo de inflamação, rinite, sinusite, bronquite, seja o que for, principalmente do sistema respiratório. Você pode utilizar Illicium Vero, pode utilizar o anis estrelado, que você terá muitos benefícios. Não importa a forma que você faça o uso dele, você vai ter benefícios com o anis estrelado. Se a pessoa tiver o vírus HIV, deve fazer o uso aí do Illicium Vero, deve fazer o uso aí, então do anis estrelado, que você terá muitos benefícios, que você vai fortificar, elevar o seu sistema imunológico. Estamos aí passando ainda por uma pandemia, então mais do que nunca você deve fazer uso aí de coisas que elevem a sua imunidade. O anis estrelado, né, é usado na fabricação de um medicamento chamado Tamiflu. E esse Tamiflu, ele já foi utilizado e é utilizado contra a influenza A e a influenza B. É retirada uma substância que é fortemente antiviral, utilizado contra a influenza A e influenza B. O anis estrelado ele tem a função de ser anti-inflamatória, analgésica, secretolítica, antinociceptivo. Ele tem a função de ser também antihelmíntico, ou seja, contra vermes, antifúngica, antimicrobiana, antioxidante, são gastroprotetora. Você tem aí problema de úlcera, você pode fazer e deve fazer o uso do anis estrelado, porque vai melhorar todo esse processo. Caso você tenha uma úlcera, você então sente dor e o anis estrelado vai combater a dor. Ele tem substâncias para proteger o seu intestino, proteger o seu estômago. Bom, como que eu posso fazer o uso então do anis estrelado? Bom, você pode fazer o uso dele em óleo essencial, você pode fazer o chá, você pode fazer um banho dele, tá? Utilizar ele num banho, tá ok? Então o anis estrelado você pode ter aí benefícios de várias formas, né? Inclusive fazer o uso dele na culinária, né? Colocar aí em diversos pratos que vai o anis estrelado, porque ele tem um cheiro muito bom, tem um aroma muito bom, né? E, inclusive é muito parecido aí com fungo, com erva doce, então você pode estar fazendo o uso dele também, basicamente como você faz o uso do fungo e da erva doce. E fazer, claro, fazer o chá, utilizar em tintura, né? Então você pode estar utilizando ele dessas formas, né? Ele é fonte de fibra, vitamina, mineral e vários fitoquímicos, vários fitonutrientes, né? Várias substâncias benéficas aí, como é o caso aí do ácido chiquímico, como é o caso do anetol, né? Do transanetol. Então você pode ter o benefício aí com tais substâncias, né? Bom, você pode fazer o uso dele, né? E ele é indicado contra gripe, cólica, gastrite, enterite, gases, espasmos, tosse, bronquite, né? Você pode estar utilizando ele também para acalmar, ele tem um efeito calmante, tá? Tem um efeito expectorante, anti-inflamatório. Qualquer problema aí no sistema respiratório você pode estar utilizando como antifúngico,
né, contra uma frieira. Você pode utilizar ele contra reumatismo, crises nervosas, falta de sono, né, insônia. Ele é antimicrobiano, antibacteriano, é contra espasmos, cãibras. Ele é anticâncer, expectorante, estimulante, rico em antioxidantes. Ele ajuda na falta de apetite, gastrite, gases, contra vírus, né, diversas gripes, qualquer tipo de gripe, resfriado, você pode estar utilizando ele. Ele também é um inseticida, né, e repelente natural. Você vai encontrar ele nesses mercadões, né, caso você mora em uma cidade grande, você tem esses mercados centrais, né? Esses mercadões aí que vende especiarias, vende muita coisa, vende coisas da região, do Brasil e do mundo. Então você pode encontrar o anis estrelado lá. Você pode também encontrar nessas lojas de produtos naturais, né? Você pode encontrar numa feira livre, nessas feiras bem completas que vende condimentos, você pode encontrar o anis estrelado. Você também pode encontrar o anis nessas farmácias de manipulação, né? E você pode encontrar ele online, né? Assim, você pode encontrar ele pela internet. Aqui na descrição do vídeo, já falado, tem alguns links aqui que você pode adquirir o anis estrelado, tá? Tem o óleo essencial, tem aí sachê, então você pode estar fazendo aí a sua aquisição do óleo essencial, de alguma coisa, né, de algum produto aí à base do anis estrelado, né, fazer o seu chá aí, utilizando aí o anis estrelado que você adquirir aqui no canal, tá? Então na descrição do vídeo tem aí para você adquirir o anis estrelado. Bom, se você quer fazer o chá do anis estrelado, você vai utilizar duas, eu vou dizer, florzinhas, né? Bom, 2 frutinhos daquele do anis estrelado, eu não tenho ele aqui para demonstrar e fazer o chá, mas você, ao adquirir o seu anis estrelado, você vai pegar 2 frutinhos daquele para 1 litro de água, tá ok? Ou então vai pegar um frutinho daquele para meio litro de água. Bom, você vai então utilizar esses 2 frutinhos. Para ficar melhor, para você retirar todas as substâncias do anis, aproveitar mais as substâncias dele, pegar os fitoativos, os fitonutrientes, você vai fazer o seguinte: vai pegar 2 frutinhos daquele, né, coloca numa vasilha e você quebra ele, né, você vai moer ele, quebra ele bem. Você vai colocar numa vasilha, de preferência que seja de aço inox, tá? Porque o alumínio ele contamina as coisas. Então você vai utilizar então aí uma vasilha, vai colocar esse anis todo quebradinho lá dentro, vai acrescentar a água e ferver. Após entrar, né, a água entrar em ebulição, começar a ferver, você vai tampar, né, tampou e deixa ali, desliga o fogo, deixa ali por mais uns 10 minutos. Depois você vai coar e beber, você vai beber aí 3 vezes ao dia. Você pode fazer o uso contínuo, não tem problema nenhum. Você agora sabe como que faz o chá, mas para quem é contraindicado, quem que não pode tomar então o chá do anis estrelado ou que seja o óleo essencial, fazer o uso? Bom, você não vai utilizar esse chá em crianças abaixo aí de 6 anos, não é indicado que você faça o uso do anis estrelado, porque ele dá uma hiperatividade cerebral. A criança vai ficar muito agitada, a criança pode vir até ficar naquele choro contínuo, tá? Então ele vai ficar muito agitada a criança. Então não dê chá de anis estrelado para a criança. Ou então até você mesmo que é adulto, não exagere na dose. Somente 3 xícaras ao dia, feita dessa forma que eu falei. Bom, então você não vai utilizar, caso você que esteja vendo esse vídeo, né, você esteja grávida, né, você seja uma gestante, você esteja também amamentando, não é indicado que você tome o chá do anis estrelado. Você que tem uma criança, não dê a criança, tá? E você também que esteja aí passando, né, por um problema hormonal, caso você tenha uma dependência, né,
de algum estrógeno, de algum hormônio, né? Então você não pode fazer o uso então do anis estrelado, tá ok? Então são essas as contraindicações: crianças, grávidas, lactantes, e os possíveis efeitos colaterais vão ser aí uma hiperatividade cerebral. Você vai ficar muito agitado, né? Porque ele é calmante, mas passando da dose ele pode deixar você hiperativo, né? Também pode dar aí talvez uma certa dor, né? Você pode sentir um desconforto, uma espécie de uma cólica, né? Então você pode ter aí efeitos colaterais, tá ok? Bom, você pode ter então também epilepsia, né? Pode ter uma convulsão, pode ter uma certa sonolência ou então uma certa agitação, além de tremores, né? E repetindo, né, que você não faça o uso caso você tenha uma hipersensibilidade ao anetol, uma hipersensibilidade aí aos componentes da planta, você esteja grávida. Se você for dar uma criança, então não dê, tá? Então essas são as contraindicações e é dessa forma que você faz o uso do anis estrelado. Bom, então chegamos ao fim então, né, de todos esses benefícios. Na verdade são diversos benefícios, mas se fosse para mim fazer aí um vídeo falando de tudo que o anis estrelado pode proporcionar, seria um vídeo muito extenso, mais do que esse já ficou. Então é isso, gente. Um grande abraço para você, muito obrigado, tá? Aqui no canal tem mais dicas de plantas medicinais. Eu sugiro que você dê uma olhada aí, porque tem muita coisa boa, tem muita planta medicinal aqui, tem muita dica, tem muita coisa boa aqui para você ver aí a respeito, né, de plantas medicinais, tá ok? E repetindo, se você quer fazer o uso do anis estrelado, aqui na descrição do vídeo, tá ok? Na descrição do vídeo tem o link aí para você fazer a aquisição do anis estrelado, tá bom? Então é isso, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima aí, trazendo mais vídeos sobre plantas medicinais, dicas como viver mais natural. Grande abraço, tchau, tchau!